Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, que é o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Antes de anunciar minha convidada de hoje, que é maravilhosa, que pegou um avião só para vir gravar comigo, para fazer um bate-volta. Desculpa, Brasil, acho que eu tô virando gente grande nessa história de podcast, mas antes de falar sobre isso, olha só, eu queria muito agradecer o nosso apoiador, patrocinador, que é o Grupo Resiliência Humana, que é um grupo com milhões de seguidores no mundo todo, que traz ali vários conteúdos com doses de autocuidado, de autoconhecimento, mas em especial, entre tantos produtos que eles têm, eu queria destacar um produto em especial, que é o livro Minha Gratidão Diária, do autor best-seller Robson Amushi, querido amigo, que já esteve aqui no podcast, também o episódio foi um sucesso. E aqui, no Minha Gratidão Diária, o Robson traz pílulas, né, curtinhas ali, que a gente pode ler todos os dias para ter uma atitude mais positiva em relação à vida, mesmo em momentos de dificuldade, tá bom? Que esse é o nosso grande desafio. Agora presta atenção, meu povo, quem é que será que veio, que pegou o avião para vir me visitar? Olha, o pessoal que me segue sabe que eu ando com uma paixão, sabe? Eu ando com uma paixonite de uma pessoa que tá direto no meu Instagram. E eu também tô no Instagram dela, tá? A sorte é que nossos companheiros são muito bem resolvidos e não tem ciúme, né, minha amiga? Sem ciúme. Mas essa pessoa, essa mulher maravilhosa... Ó, eu vou falar algumas coisas e vocês já vão saber quem é. É advogada, na minha opinião, a maior do Brasil, especialista em doenças ocupacionais e acidente de trabalho, sócia da Raiz e Centeno, advogada há mais de 22 anos, tem mais de 500 mil de inscritos no YouTube, no canal dela, que é maravilhoso. Doutora Priscila Rai, seja bem-vinda! Ai, Ana, tô tão feliz, mas maravilhosa. A Pri acabou de chegar, gente, pegou o avião, gente, eu tô muito chique mesmo, né? Eu não tô me aguentando, Brasil. Fiz a conta pra dar certinho, não te deixar esperando. Você é linda. Chegar a tempo, porque não dá, né? Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Pri, pelo carinho, pelo cuidado. Você dedicou um dia aí do seu tempo maravilhoso, que eu sei que você dedica a muitas pessoas que precisam. Eu sei o trabalho maravilhoso que você faz e eu sei que você fechou a tua agenda aí um dia, pegou o avião, veio aqui gravar comigo. Então, assim, nossa, eu tô de verdade agora, sem brincadeira, com meu coração muito feliz. Queria te agradecer publicamente, não só pela nossa parceria que tem dado super certo, né? Porque, na verdade, acho que a gente se encontrou ali pelos nossos propósitos que estão muito alinhados, né, Pri? Ai, Ana, eu que quero agradecer pelo seguinte. Primeiro, eu adoro você, né? Eu adoro e a gente precisa de gente falando de maneira clara, gente com muito conhecimento, falando de maneira clara para todas as pessoas entenderem sobre a burnout. E você é especialista nisso. Eu não ia deixar de maneira nenhuma de vir. Na primeira oportunidade que me surgiu, eu vim e viria tantas vezes quantas você me convidar. Maravilhoso. E não só por você, Ana, mas também porque eu acredito que a gente precisa informar as pessoas sobre os seus direitos, porque a todo santo dia eu atendo pessoas que perderam diversos direitos, às vezes passaram por diversas dificuldades financeiras por não conhecerem seus direitos. Então, é uma obrigação minha, é uma obrigação nossa disseminar conhecimento, porque conhecimento não serve de nada se ele ficar só pra gente, né? Então, eu realmente gosto de informar as pessoas. Ô Pri, você sabe que eu já te falei isso, né? E falo aqui nas minhas redes sociais e tal, que desde que eu comecei a trabalhar com burnout, eu percebi uma necessidade de me aprofundar em várias outras áreas de conhecimento, né? Sair da caixinha da neurologia para estudar várias coisas ali sobre a própria medicina do trabalho, psiquiatria, segurança do trabalho, direito, enfim, várias outras áreas. Mas a minha assistência, o meu cuidado
ao indivíduo, ao paciente com burnout, ele é um antes de te conhecer e um depois, tá? Primeiro porque com o seu... através do nosso contato, do seu olhar e de tudo que eu venho aprendendo com você, eu quis estudar muito e mergulhar nesse mundo, e você tem sido assim um tremendo apoio para tirar as minhas dúvidas, e a Priscila faz isso totalmente de forma gratuita. Aliás, para quem acha que a gente está aqui num ganha-ganha, que ela ganha porcentagem das minhas consultas e vice-versa, não tem nada disso. A gente faz realmente porque uma confia no trabalho da outra. É isso mesmo. E porque a gente sabe que eu quero que meu paciente esteja nas mãos do melhor advogado, e ela vice-versa, e modéstia à parte, fazemos um trabalho muito bom. E o que acontece, Pri? A partir do momento que eu conheci você, eu consegui dar um direcionamento para o meu cliente que antes eu não conseguia responder essas perguntas, né? Então, eu vi ali uma pessoa já adoecida, com muitos problemas ali, cognitivos, psíquicos, físicos, de ordem financeira, previdenciária, sem receber um salário, sem ter, muitas vezes, condição de comprar o básico, de se manter. E eu não sabia. E aí, com perícia negada, o INSS que negava, enfim. E aí, eu não sabia o que fazer, né? Eu falava, busca um advogado, busca um advogado. E isso ia me gerando uma angústia, porque eles voltavam na consulta de retorno e falavam assim, doutora... E aí os advogados falavam coisas... Tem um desconhecimento muito grande. Eu quero até que você me diga qual que é a tua impressão do porquê que os profissionais do direito ainda não perceberam a urgência de se aprofundarem nesse tema, porque existe um desconhecimento total, e eu via que eles voltavam totalmente desamparados, e aí ia me gerando uma angústia muito maior, até que eu conheci a doutora Priscila Reis, e que foi um acalanto, e que tem me orientado demais, e tem sido maravilhoso. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Bem, primeiro a gente se encontrou, né, Ana? Porque, na verdade, eu também precisava muito de uma médica parceira que pudesse me dizer em que casos, de fato, que eu estava começando a avaliar, e a documentação era relacionada a uma burnout mesmo e não a outra doença. Então, eu precisava também de toda essa assessoria na área médica, porque por mais que a gente estude, a gente não consegue ser especialista na área do outro. Né? Fazemos um parêntese aqui, que a doutora Priscila Reis, meu pessoal, ela sabe muito mais de burnout do que muito médico por aí, tá? Muito, 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 que essa mulher estuda de um tudo. Mas aí também tem a sua culpa nisso, né? Porque a gente fica trocando figurinha o tempo todo sobre os nossos conhecimentos, que são de áreas diferentes, mas que são complementares no caso dos nossos clientes / pacientes, né? A realidade, Ana, é que não dá para tratar, e eu acredito piamente nisso, não dá para tratar um paciente de burnout ou de qualquer doença ocupacional se você não tiver não só o médico, mas também uma advogada, especialista nesse assunto. E eu vou te explicar por quê. Você sabe, mas eu preciso que as pessoas entendam, não é vender o seu próprio trabalho. Ao contrário, eu quero disseminar esse conhecimento para que outros advogados possam fazer o mesmo. Mas qual é a dificuldade desse tipo de caso? Quando a pessoa fica doente, com uma doença ocupacional, ela se depara com uma dificuldade atrás da outra, porque órgãos públicos não estão preparados, como o INSS, por exemplo, para reconhecer a doença ocupacional, né? O empregador não emite a comunicação de acidente de trabalho porque existe um conflito de interesses. O médico do trabalho, pago pela empresa, não quer emitir a comunicação de acidente de trabalho porque não quer criar ônus para a empresa para a qual ele trabalha e da qual ele depende. Então, esse trabalhador, ele depende do trabalho dele para sobreviver, ele está incapaz para trabalhar e ele se depara com todas as dificuldades e nenhum auxílio. E quando a gente fala de burnout, Ana, que é a doença que a gente tem visto com maior frequência, né? Assim, é um número absurdo que a gente está vendo, a gente percebe que ainda é mais difícil. Por quê?
a gente tem, no caso da burnout, uma dificuldade de uma discussão sobre o diagnóstico, uma discussão sobre se é ou não uma doença, uma discussão se é uma doença ou é uma síndrome, se é um subtipo da depressão, né? Existem discussões nesse sentido. Que nós já participamos juntos. Exatamente. E aí, na minha opinião, fica discutindo o sexo dos anjos, porque o que importa é, eu tenho um trabalhador incapaz, esse trabalhador não tem condições de exercer sua atividade, ele ficou doente, ele ficou incapaz em razão do trabalho, dos riscos sociais que existem, psicossociais que existem no trabalho, e ele não tem assistência de ninguém. Então, se ele não tiver o médico para auxiliar, para que ele saia daquele estado de doença, e também um advogado para orientá-lo na questão dos direitos, ele sobrevive como até melhorar de saúde? Porque ele vai bater no INSS, ele vai encontrar a porta fechada. Ele vai bater na empresa, ele encontra a porta fechada. Agora ele está batendo na porta do Sereste, ele também está tendo dificuldade. Então, com exceção de alguns Serestes que não estão mais emitindo carta. Então, precisa desse auxílio multidisciplinar. E aí eu tenho que incluir uma outra pessoa que não está aqui com a gente, que é uma profissional, uma psicóloga, um psicólogo, que eu também acho que é essencial. Fundamental. Exatamente. Perfeito, perfeito, Pri. E por que você acha que poucos, na minha opinião, né? Veja, assim como médicos, também não entendo por que a gente não tem uma legião de médicos fanáticos para trabalhar com isso, porque eu não estou dando conta, né? Eu estou atendendo ali no consultório dia após dia, estou colocando barreiras até para proteger a minha saúde mental, porque são histórias muito pesadas, muito fortes, e que às vezes eu saio com sintomas físicos das consultas. Eu tenho tido náusea, eu tenho tido tontura na hora que eu estou ouvindo algumas histórias, porque a gente sabe, né, minha amiga, o quanto elas são trash, elas são, assim, absurdas a gente pensar não só nas relações de trabalho, mas nas relações humanas, principalmente quando envolve assédio. Eu tenho ficado horrorizada, parece que eu tô diante de filmes de terror a cada história que a gente ouve, e né? A gente não tá falando só de assédio moral, né, não, Ana? Assédio sexual gravíssimo, coisas assim que vocês não fazem a menor ideia. A gente não pode contar aqui por conta de sigilo, mas eu fico horrorizada, assim, com essas histórias, e fico impressionada como que a gente não tem uma legião de colegas, eu, no meu caso, médicos, interessados em saber mais sobre isso, porque é uma área, primeiro, que não é específica de nenhuma especialidade, ou seja, você não precisa ser psiquiatra, neurologista, cardiologista, você precisa ser médico e estar interessado em estudar o burnout, até porque o burnout, ele é uma doença que afeta todas as áreas do organismo, né? Então, qualquer diversas manifestações físicas e não físicas, né? Exatamente. Então, eu fico impressionada, isso falando aqui do meu lado, tá? Porque é uma área que a gente sabe que está explodindo e que só vai crescer, infelizmente. Você, Pri, do teu lado, por que não tem tantos advogados, assim como você, querendo estudar mais sobre isso? Eu, principalmente, reputo a seguinte situação. Da mesma maneira que é difícil para o médico, que é mais, vamos dizer, formalista, né? Mais formal, mais tradicional, diagnosticar a burnout, reconhecer a existência da burnout, porque não tem no DSM-5, ou porque não é uma doença, porque não tem um exame complementar para comprovar, não tem um marcador, né? Para o advogado, ele também é um processo mais difícil. E é muito mais difícil porque a gente não tem como demonstrar a doença. Não tem como demonstrar que é uma doença relacionada ao trabalho. Até tem, né? São as provas, mas eu digo, não tem um exame. Então, o que acontece? A dor que esse trabalhador sente no corpo de manhã para ir trabalhar, a ânsia de vômito que ele tem na hora de se arrumar para ir para o trabalho. Vai chorando, tem diarreia no meio do caminho. Palpitação, né? E pressão que aumenta e assim por diante. Eu não tenho como demonstrar isso para
para o judiciário. Então, é um processo mais complicado, porque eu tenho que demonstrar a doença, eu tenho que demonstrar a incapacidade, que é outra coisa, né? Eu tenho que demonstrar o nexo entre o trabalho e aquela doença que gerou incapacidade. Então, o que no trabalho, qual foi o risco social, qual foi o problema que esse trabalhador enfrentou para desenvolver a síndrome de burnout, né? E eu tenho que demonstrar a culpa também do empregador. Para eu ganhar um processo de burnout, eu tenho que demonstrar tudo isso. Então, aonde que o trabalhador errou? Né? O que ele fez de errado? Ou deixou de fazer algo que ele deveria fazer para manter o ambiente seguro? Porque sim, a responsabilidade é do empregador sempre. E é uma responsabilidade objetiva de resultado. Ou seja, se você não cria um ambiente seguro de fato, a responsabilidade é sua, porque você é o empregador. Só que mesmo assim, Ana, a gente tem dificuldade de provar, muito mais dificuldade do que uma Ler-Dort, por exemplo. Sim, que você faz um raio-x, um ultrassom e tá tudo certo, entendeu? né? Então, o advogado, todo mundo tem limitação de tempo. Então, o que o advogado faz? Ele faz escolhas, muitas vezes, pelo que é mais fácil. Alguns outros fazem pelo que eles gostam. E eu me encaixo nessa situação. Eu não acho mais fácil, é mais difícil, é um processo mais difícil. Por isso exige mais conhecimento, mais estudo e especialidade. Mas é um caso de paixão, né? É uma situação que, por mais difícil e por mais briga que a gente tenha que comprar com várias profissionais e instâncias, eu amo. Então, é uma questão de escolha. Por isso, sim. Maravilhoso. Ô Pri, e me conta uma coisa. Então, para quem está nos ouvindo, que chegou agora, que não assistiu as nossas tantas lives, né? Que está convidado a assistir nossas lives no Instagram, toda quarta-feira, toda não, né? Quarta-feiras quinzenais, Isso. às 7h30 da noite. A gente está lá no Instagram. E a gente também tem lives no YouTube, mas a gente ainda não definiu a periodicidade, né, Tem que definir. Vamos definir. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Para quem então está chegando agora, tá? Eu tô com burnout, tá? Eu peguei ali um atestado, eu tenho um diagnóstico, seja do psiquiatra, seja do neuro, seja de algum outro médico, enfim, eu tô com burnout. Quais os meus direitos, assim, eu sei que são muitas opções, mas assim, para quem tá chegando, para começar a entender, a pessoa deve pedir demissão, ela deve, porque muita gente tem medo de se afastar, como é que vai ser quando eu voltar e vou ser demitido? Então, de uma forma geral, conta pra gente os direitos de quem tá com burnout. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não pedir demissão. É procurar um advogado e fazer um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. E isso é um remédio também, porque o trabalhador entende que ele está se desligando daquele empregador quando ele faz um pedido de rescisão indireta. E isso é terapêutico para ele. Que é como a justa causa ao contrário, né? Exatamente. É o empregado dando justa causa para o empregador porque não manteve aquele ambiente seguro, saudável e o adoeceu. Em decorrência dessa incapacidade, o trabalhador também tem direito a se afastar pelo INSS, recebendo um benefício por incapacidade temporária, acidentário, cujo código é B91. E isso faz toda a diferença, porque o código B91 garante ao trabalhador a estabilidade no emprego de 12 meses a partir do retorno ao trabalho, tá? Temos grande dificuldade, muitas vezes o INSS ele não concede o benefício correto, ele concede o benefício errado, porque o empregador não emite a comunicação de acidente de trabalho, que é uma obrigação também do empregador. Quando que o empregador tem que emitir? 24 horas a partir do reconhecimento de uma doença ocupacional. Então, e aí uma das alegações do empregador não foi acidente de trabalho. Sim, é acidente de trabalho, porque doença ocupacional é acidente de trabalho. Tá? Perfeito. E aí, em decorrência dessa incapacidade, esse trabalhador vai ficar afastado, recebendo provavelmente menos do que recebia na empresa. Ele tem direito a diversas indenizações. Então, na rescisão indireta, ele recebe todos os direitos, como se ele tivesse sido demitido, todos, né? E ele recebe também indenizações e reparações de dano, que podem ser dano moral,
dano existencial. O que é dano existencial? Dano existencial é o seguinte, toda vez que você é obrigado a mudar algum plano na sua vida, adaptar algum plano na sua vida, ou abandonar alguma coisa na sua vida por conta de um ato ilícito do empregador, você está tendo seu prejuízo, está tendo um prejuízo no seu projeto de vida. Uhum. O projeto de vida do trabalhador é do trabalhador, não é do empregador. Ele não pode interferir. E, às vezes, esse adoecimento interfere, né? Uhum. Então, por conta disso, toda vez que você tem um dano existencial, você também pode ser indenizado por isso, tá? Então, indenização por dano moral, que é o sofrimento, dano existencial, que é, inclusive, Dr. Sebastião, que é um desembargador de Minas Gerais, fala, tem um livro maravilhoso. E pensão vitalícia. Enquanto a pessoa está incapaz, e como a gente sabe, a burnout ela é muito refratária, né? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa passa o resto da vida sem conseguir voltar para aquela profissão. É como uma aposentadoria? É como uma aposentadoria paga pelo empregador. Tá. Lá no INSS, se essa pessoa for considerada incapaz também para exercer aquela atividade e qualquer outra, não pode ser reabilitada, também tem direito a uma aposentadoria. Uhum. Então, uma coisa não se confunde com a outra. Uma é paga pelo INSS e outra é paga pelo empregador. Uhum. E elas se acumulam. E, por último, tem direito também ao dano material, que é o ressarcimento por todos aqueles danos que tudo que você gastou. Então, gastou com medicação, gastou com com um médico particular, foi fazer uma terapia específica para aquele adoecimento, foi fazer uma avaliação. Todos os gastos, inclusive de transporte necessário para o tratamento, você pode ser ressarcido. É claro que você precisa da prova, né? Da prova do gasto, mas você tem que ser indenizado de maneira ampla, plena, integral. E é isso que a lei prevê. Perfeito, perfeito. Ô Pri, deixa eu te falar uma coisa. Tem acho que um dos grandes impasses aí que a gente tem vivido, né? Tanto eu quanto você com os nossos pacientes / clientes em comum, é a questão da abertura da CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, né? Que é um documento que vai fazer muita diferença na estabilidade de emprego, na evolução ali, na forma como o advogado vai poder conduzir ou não aquele caso, né? Mas eu queria levantar aqui uma questão que é o seguinte, né? Que a gente vem conversando nos bastidores, né? É o seguinte, pessoal, a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, é o seguinte, por exemplo, eu corto meu dedo, então o pessoal tá lá vendo o meu sangue, eu vou lá na medicina do trabalho, bato ali na enfermeira do trabalho que vai ver o meu sangue, ela abre a CAT, o médico assina, tá tudo certo. Cortou o dedo, né? É fácil de ver. Burnout. Primeiro que tem essas questões que a gente já falou, dificuldade de comprovação, né, por não termos ali um exame, apesar de que cada vez mais a gente tem encontrado marcadores, hormônios, cortisol, vitamina B12 no chão, vitamina D muito baixa, cortisol ou estourado ou no muito chão baixo. Também muito baixo. A gente tem encontrado alterações na tireoide, alterações de glicemia, de colesterol, enfim, uma síndrome plurimetabólica, tá, por conta desse estresse crônico. E já temos visto também alterações na ressonância magnética, tá? Com redução importante de hipocampo, com redução importante ali da área responsável pela memória, tá bom? É por isso que a gente vê pessoa com a memória destruída. Que eles falam, meu cérebro está derretendo, eu fiquei burro. É isso que eles falam. Mas enfim, voltando um pouquinho para a CAT. Então, a pessoa chega lá no serviço da medicina do trabalho e fala e leva o laudo do médico que está acompanhando, né? O psiquiatra ou qualquer outro profissional, e está escrito lá que a pessoa está com burnout. O médico do trabalho e a enfermeira, a gente ouve, assim, das mais diversas coisas absurdas, do tipo... não, isso não é aqui. Então vai direto no INSS. É o INSS que tem que saber. É o INSS que tem que saber o que fazer. Enfim, a gente ouve um monte de absurdos. Sendo que, pessoal que trabalha com medicina do trabalho, né? Vamos criar um pouquinho de vergonha e estudar.
Se você abrir o Google, Wikipédia, você vai ver ali que basta um diagnóstico de burnout que você tem sim a obrigação de investigar minimamente aquela situação, tá? Para possivelmente abrir uma CAT, tá? Então o pessoal tá fugindo da raia porque não quer se comprometer. E é por isso que a gente tá arrumando briga, né, Pri? O que tá acontecendo? O pessoal do Medicina do Trabalho tem a obrigação, por resolução do Conselho Federal de Medicina, são vocês que abrem a CAT, são vocês que estabelecem o nexo causal, tá? É o médico do trabalho, sim, assim como você vai ver o sanguinho ali no dedo e vai falar, nossa, cortou mesmo na máquina, cortou mesmo com o estilete abrindo o envelope. Então, o senhor médico do trabalho saia da sua cadeira, vá estudar ali o ambiente dessa pessoa, a enfermeira idem, para poder abrir a CAT. Uma vez detectado, tá? Você tem sim a obrigação de abrir a CAT. O problema que a gente sabe é que esses profissionais também são pagos pelo próprio empregador e eles não querem ali, às vezes, perder o emprego, às vezes entrar em contradição. Então, Pri, acho que a gente tem que abrir essa discussão, sabe? Exatamente. Porque enquanto isso ficar na mão do médico do trabalho, que tem o mesmo empregador que ele vai colocar ali sob júdice de alguma forma, ele deixa de emitir a comunicação de acidente de trabalho para se proteger. Para se proteger e proteger o empregador dele, esquecendo que ele também é um empregado. Né? E mais do que isso, não é uma questão de empregados contra empregadores, nada disso, não é isso. A questão é a responsabilidade do médico do trabalho é essa análise. Infelizmente, a legislação, na minha opinião, achou uma saída muito ruim, porque o empregado da empresa ou o prestador de serviço, porque tem muita empresa também, né, que acaba fazendo aí a análise do risco, do nexo, mas não é empregado, aquele médico não é empregado porque não tem número de trabalhadores suficiente para ter um empregado dentro da empresa. Sim. Mas, de qualquer forma, esse sujeito depende, o negócio dele depende do contrato com aquele empregador. Então, o que eu vejo... E olha, Ana, 22 anos de profissão, não é hoje que eu estou vendo isso. Sempre foi assim, a gente precisa mudar isso, a legislação precisa mudar. Mas a gente também precisa denunciar esse médico do trabalho no Conselho Regional de Medicina. Por quê? Quando o médico do trabalho ele não faz o trabalho dele, ele prejudica a empresa também a longo prazo, e ele prejudica muito o trabalhador. Total. E a responsabilidade dele é com o trabalhador, é com a saúde do trabalhador, né? Então, o que eu tenho hoje, já que a legislação determina que seja assim, dessa forma? Primeiro, o empregado vai pedir a comunicação de acidente de trabalho, ele tem que fazer isso por escrito. Ele deve fazer isso por escrito. Ele não teria que fazer, porque não era necessário, não está previsto em lei, mas já que o empregador não emite, que peça a emissão por escrito. Não vai emitir? Eu vou procurar o Sereste, uma outra autoridade pública, eu vou procurar meu médico de novo. Não é o ideal. O ideal é o empregador, em segundo lugar é o Sereste. Por quê? Porque o Sereste ele é um órgão público que tem o intuito, tem a responsabilidade de auxiliar o trabalhador. E ele é imparcial, né? É imparcial, ele não está sob o guarda-chuva do empregador e nem do empregado. Então, ele está ali equidistante, né? Então, o trabalhador só não pode deixar de buscar o seu direito. Entre todos os absurdos que eu já ouvi, eu vou contar um que eu acho, assim, o pior, né? Porque a gente pensa o quê, né? Uma empresa pequena tem um serviço de medicina do trabalho pequeno, então tá bom, o cara ainda não sabe exatamente, né? Ainda não foi estudar burnout, ainda não sabe que é doença do trabalho, não sabe a CID-11, que é a organização... Isso não sou eu, Ana Paula, Neurotox, Priscila, que estamos falando, tá? Organização Mundial de Saúde já categorizou o burnout no grupo de doenças ocupacionais e, portanto, é sim um acidente de trabalho, não é mesmo, doutora Priscila? E aí, o que acontece? Eu tenho uma paciente, e eu já ouvi isso depois de uma forma recorrente, você já deve ter ouvido, que
foi abrir, chegou lá com vários laudos médicos, inclusive já tinha passado em perícia pelo INSS e já tinha sido acatado pelo INSS como doença do trabalho, tá? Foi antes de te conhecer. Eu orientei para ela que precisava abrir uma CAT. Fiz da minha cabeça do que eu já tinha lido, isso porque eu não sou advogada, mas eu falei assim, olha, fulana, eu acho que perante tudo isso é legal você ter a CAT, porque eu li, eu estudei, eu sei que é um acidente de trabalho e tal, não sei o quê. Então, peça para o seu empregador, que é um grande banco conhecido de todo mundo, que vive na televisão, pede para o seu empregador abrir, na medicina do trabalho de lá, abrir a CAT. Só que, por sorte, ela fez isso por escrito, por e-mail, porque ela estava afastada. E ela recebeu a resposta absurda por e-mail, dizendo que, eu li esse e-mail, Pri, burnout não é considerado acidente de trabalho. Isso escrito pela medicina do trabalho de um grande banco nacional. Não é falta de conhecimento, Ana. Isso não é nunca falta de conhecimento. O que é isso, Pri? Isso é má fé. Isso é eu não posso chamar de outra coisa, sabe? E a maior parte dos meus clientes é bancário realmente. São bancos diversos, privados, públicos, de economia mista. Né? Nós tivemos um banco público aí que teve um caso notório de assédio sexual e moral, saiu em tudo quanto foi jornal, conhecimento público. Isso adoece o trabalhador, né? Então, só que o que acontece? O médico do trabalho, ele precisaria investigar o local de trabalho. Porque assim, a desculpa de muitos médicos, não você, porque já vi você emitindo CAT, mas muitos médicos falam assim, eu não vou emitir CAT porque eu teria que investigar o local de trabalho. Porque tem lá na portaria do conselho. Tá. O INSS diz a mesma coisa. Eu não posso dizer... Ele pode, né? Mas assim, ele não foi investigar. Mas ele pode. Agora, o médico do trabalho, ele teria que investigar o local e ele não vai. Já que ele trabalha lá. Essa é a função dele. E aí ele tem também que instruir o empregador. Então, por exemplo, se o médico do trabalho está vendo que você tem um problema de insônia, você, trabalhador, está reclamando de dor de cabeça, insônia, tarará. E ele vê que você trabalha em turnos de revezamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que orientar o empregador a mudar esse trabalhador de função, porque a gente sabe que ele fica com o ciclo sono-vigília alterado. E aí acaba prejudicando ainda mais essa questão do sono, né? E aí, em consequência, vem outras coisas. Mas não, o médico do trabalho, ele faz um trabalho só... aquela tabelinha, ao mínimo. Vem aqui, faz o exame de retorno, só para cumprir tabela e o empregador ter a documentação necessária. Desculpem se eu tô falando no geral, tem muito médico do trabalho bom, como tem muita gente ruim em tudo quanto é profissão, advogado inclusive. Mas infelizmente, Pri, eu não via até agora, olha, eu tô atendendo burnout, sei lá, há 2 anos, eu não vi um médico do trabalho reconhecer e abrir CAT. Eu só tive um até agora de burnout. E olha que você atende. Eu atendo há muito centenas tempo. de pessoas. Assim, não tem. E não é só burnout, qualquer doença ocupacional. Que pode ser, por exemplo, a Ler-Dort. Então, mas isso é uma relação perversa. É uma relação perversa. É uma relação perversa porque o sujeito... E aí ele volta do trabalho, porque ele está sem a comunicação de acidente de trabalho. O que vai acontecer com ele? Ele vai parar lá no INSS, o INSS vai dar o B31, que é o benefício incorreto. Vai receber o benefício incorreto, quando ele retornar do trabalho vai ser demitido. Aí ele tem que entrar na justiça para pedir os direitos dele, porque ele não pode ser demitido, ele tem estabilidade. E não importa se o médico do trabalho não fez o trabalho dele, não reconheceu que era uma doença ocupacional, que o INSS não fez o reconhecimento do nexo também, não reconheceu como uma doença ocupacional. Não importa se todo mundo errou. Esse trabalhador tem uma doença ocupacional, vou para a justiça. Eu quero na justiça o reconhecimento de que é uma doença ocupacional, para que ele tenha direito às indenizações, ele tenha direito à estabilidade, se ele quiser retornar à reintegração, e assim, eu não recomendo, mas tem direito. Porque, Ana, em algum lugar, ainda que seja na última instância, que normalmente é a justiça, esse trabalhador tem que ser respaldado. Sim. Ele tem que ser assistido. Sim. Né? Porque nós estamos
num momento de trabalho cada vez mais precarizado, em que as coisas têm que ser muito rápidas, tudo tem que ser muito rápido, muito eficiente, com muito lucro. Os empregadores, em geral, estão reduzindo o número de pessoas para fazer o mesmo trabalho. Então, eu reiteradamente vejo trabalhador que assumiu função de 2, 3... e que tá o empregador batendo palma. Isso não é eficiência. Esse sujeito vai errar. Para bater as mesmas metas, né? Ele vai errar. Ele vai errar. E quando ele errar, às vezes vai ficar muito mais caro, né? Enfim, é uma questão de mudar o olhar para o trabalho. Precisa olhar para prevenção. Precisa o empregador... A gente precisa mudar esse olhar para o trabalho. Isso, quantos anos a gente vai ter que esperar para isso acontecer, né? Só que a gente não está esperando, a gente está aqui falando sobre o assunto. Sim, não, eu acho super importante esse trabalho que você faz e modéstia à parte que eu estou fazendo, a gente com a Isa, pessoas que a gente conheceu lá no Congresso do ISMA, o pessoal da doutora Débora, a Malu, falando sobre a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade no Burnout, né? Então, acho que assim, a gente precisa unir forças aí, justamente a Carol Milters, que é maravilhosa, que faz a semana da conscientização mundial da burnout, e a Carol mora na Holanda, ela já esteve aqui no podcast também. Então, Pri, eu acho que sim, trazer esse assunto, né, em pauta é muito importante, porque muita gente ainda acha que burnout é coisa de preguiçoso, de quem não gosta do que faz, de quem quer prejudicar a empresa. Como é difícil isso, né? E é ao contrário, né, Ana? Porque a gente, assim, existem números, indicadores no sentido de que as pessoas que acabam desenvolvendo burnout são perfeccionistas, são apaixonadas, idealistas em razão à profissão e ao trabalho, né? Não é culpa deles. Isso não é ruim. Então, eu não estou querendo colocar a culpa no trabalhador. É uma característica. É uma característica. Por que esse trabalhador tem mais possibilidade de adoecer com uma burnout do que um outro? Aquele sujeito que vai para o trabalho, faz o mínimo e sai de lá dizendo, eu fiz o mínimo e tudo bem, cumpri tabela, como eu falei... Esse não tem burnout. Esse não tem burnout de jeito nenhum. O cara que tem burnout é aquele que quer entregar 200% do trabalho dele. É aquele que se importa com o cliente final. Aquele que vai de fato ser impactado e não o empregador, que às vezes não é a mesma pessoa, né? É aquele que tem conflitos éticos com os valores do empregador, porque não quer enganar o cliente final. Enfim, são pessoas... que estão aí trabalhando, dando sangue para a empresa crescer e são tratados dessa maneira. E eu vou bater nessa tecla de que a gente precisa mudar o olhar para o trabalho. Nós todos temos que mudar o olhar para o trabalho. O trabalho ele tem que ser uma maneira de realização e de sustento. Não pode perder a vida. E a gente sabe que a burnout acaba levando ao AVC e ao infarto, sim. E ao suicídio. Ao suicídio. Priscila, eu tenho ficado, assim, também muito impactada e muito chocada, e muito desses sintomas que eu te contei, físicos até que eu tenho tido, que estão me fazendo até repensar em agenda, em volume de atendimento e tal. A gente começa a ficar com medo, porque a gente é apaixonada, né, Ana? Exato, Pri. E você me falou, um dia a Priscila me falou assim, gente, nos bastidores, Ana, eu atendo um paciente de manhã e um paciente à tarde. Paciente não, cliente, né? Eu atendo um caso de manhã e um caso à tarde. A agenda tá lá pra frente. E aí eu falei, gente, mas que mulher como que consegue, né? Como é que consegue, né? E eu não sei, Pri, mas eu acho que eu vou acabar assim também, porque eu já reduzi muito. Você demora 2 horas numa consulta, na primeira consulta. Eu já reduzi demais, porque não dá. As pessoas, elas precisam contar a história toda. A história toda, com detalhes, as questões do trabalho e dos sintomas e tal. Então, não é uma consulta médica que eu demoro 1h15. É uma consulta de 2 horas, a pessoa... ela começa a ter gatilhos, tem sintoma. Então eu tenho paciente que no meio da consulta para vomitar. Eu tenho paciente que no meio da consulta tem crise de pânico. Sim. Eu preciso esperar ela se acalmar para voltar.
Aí, às vezes, ela quer me mostrar fotos que ela tem de provas e vídeos e coisas bizarras. Porque, na verdade, ela fica o tempo todo, Ana, querendo provar pra todo mundo que ela tá doente. E ela sabe que tá. Exato. Ela quer provar até pra você que tá vendo ali. Exato. Então, assim, e às vezes eu até tenho que falar, eu entendo, eu acredito em você, tá tudo bem, né? E aí, assim, coisas bizarras, mas assim, então voltando um pouquinho, né? Muito do que tem me impactado, Pri, é a quantidade, né? Eu acho que quase todos os pacientes com ideação suicida. Em algum momento da história, eles trazem algum grau de ideação suicida. Ou assim, uma coisa de... já passou pela minha cabeça que se eu morrer... Seria melhor. Se eu morresse, seria melhor, porque eu acabaria com tudo isso. Uhum. Na verdade, a pessoa quer parar de sofrer. Exato. Então, assim, se eu morrer, eu acabo com isso. Até o paciente que fala assim, não, então eu já pensei que eu estava indo de carro, o carro é uma coisa muito comum, né? Então, assim, eu tô indo trabalhar de carro e aí eu tô lá dirigindo rápido numa avenida e aí eu penso, nossa, uma viradinha aqui no volante, eu acabava com isso. Isso é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Tanto que tem muitos pacientes seus, que são meus clientes também, que pararam de dirigir por causa disso, para não ter o risco. Eu tenho um paciente essa semana que eu atendi, que eu acho que eu até encaminhei para você, que me disse que ele morava no 20º andar e ele mandou portela na casa toda com medo, porque ele começou a achar que ele ia também cometer o suicídio. E chega até o momento de eu ter recentemente atendido uma paciente que elaborou tintim por tintim do plano que ela ia fazer, que era se jogar do trem. Então ela fez um seguro de vida para o filho, ela deixou cartas, é que não está mais nessa fase, tá? Isso foi lá atrás, num dos afastamentos. E então chegou num momento, então assim, eu fiquei assim, eu tenho ficado, Priscila, pensando, porque estudo já o suicídio há um tempo, né? E eu sei que o suicídio, ele é algo de quem chega num grau de sofrimento tão grande, de não enxergar mais luz no fim do túnel, não é coisa de gente fraca, né? Então, isso é uma coisa que tem me impactado, sabe? Demais. Eu faço esse exercício de ter um atendimento, um de manhã e um à tarde, minha equipe também atende, mas tem gente que quer que eu atenda, e às vezes os casos são mais complexos, eu que quero atender também, e faço isso, Ana, porque eu já me vi com burnout. Eu já pensei, eu vou ficar, porque não vai ter jeito. Por quê? Se o cliente vem para mim, eu dou o meu celular. Aí, você sabe como que é a pessoa que está com burnout. Ela precisa, a cada acontecimento, precisa conversar, porque é um gatilho, porque é uma situação, é falta de conhecimento também, no geral, uma ansiedade absurda. Estava vindo de Campo Grande para cá agora, uma cliente falou comigo, eu estava saindo, 1h20 de viagem. Saindo de lá, ela falou assim para mim, Priscila, eu fiz a perícia e tá com uma divergência aqui. Tem 2 resultados diferentes, um que deu, outro que não deu no próprio sistema do INSS. Eu falei, tá dando muito erro. Aguarda, não faz, mas eu vou avisar a empresa. Não, você vai avisar o quê? Que deu ou que não deu? Porque você não sabe ainda, você tem que esperar. Aí, ela ficou me mandando mensagem durante a viagem e eu falei, quando eu pousar, a gente conversa. Então, assim, a pessoa tá num desespero, e eu sei que não é exagero. Eu sei, ela tá desesperada, ela tá a ponto de ter um troço. Por quê? Porque ela tá doente. Sim, claro. E aí, por isso que não dá, eu não consigo também fazer mais, porque eu começo a atender às 9, uma pessoa, eu atendo até 11, 11h30. Aí, à tarde, eu começo de novo. E você tem seus filhos, você precisa almoçar. Eu tenho uma empresa, Você tem uma empresa gigante. A Priscila tem quantos funcionários, Pri? Nem quantos gigante, advogados? Eu tô com 30 pessoas. Nem é gigante, não, pessoal. Não é gigante, não. Mas é uma empresa que tem funcionário em todos os lugares do país. E eu sou a gerente, né? A gerentona do escritório. Claro! A CEO do escritório. Então, eu preciso fazer outras coisas além do atendimento. Eu não atendia mais, Ana. Eu voltei a atender burnout. Pela complexidade. Por causa da complexidade. Eu não atendia mais. Eu tenho gente que faz isso o dia inteiro. Eu não fazia mais. Então, por isso eu digo que a gente precisa se cuidar, porque senão... E a gente ontem, na nossa live, essa semana que a gente fez com a Isa,
um comentário na live foi nesse sentido. Eu tenho medo de vocês adoecerem. Ah, eu não vi. Ela falou, uma das nossas seguidoras, pacientes, falou, eu tenho medo de vocês adoecerem. Por quê? Por causa da entrega. Sim. É a entrega. Então, por isso, você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente adoece e aí a gente não pode cuidar deles, sabe, entendeu? É verdade, agora que você tá falando é verdade. Às vezes eu atendo o paciente, tem alguns dias no consultório que eu fico até tarde, né? Às vezes eu atendo até às 8 da noite, eu faço live e tal, e alguns pacientes falam pra mim, doutora, essa hora no consultório? Porque eles sabem que é isso que leva. Cadê o balé? Eles sabem que eu faço balé. Não foi no balé hoje? Doutora, vai pra casa. Cadê suas filhas? E é isso mesmo, né? Claro que eu não faço isso todos os dias. Mas você sabe que se você não se cuidar... Eu vou. Priscila, se deixar eu trabalho até meia-noite. Porque eu amo o que eu faço. Exatamente. Aí que tá. A gente eu me entrego, eu quero cuidar, eu quero pegar a pessoa, eu quero trucidar esse empregador. Eu quero pegar o médico do trabalho, torcer o pescoço dele. Essa sou eu sou Ana Paula, eu sou espanhola, eu sou latina. Essa paixão, que eu sou. É maravilhoso, porque a gente acaba se aprofundando, a gente se dedica, a gente se diferencia de fato por causa dessa paixão, mas é essa paixão também que nos leva ao adoecimento se a gente não se cuidar, e é o que aconteceu praticamente com você há um tempo atrás, entendeu? Então, com certeza. Eu começo a ter problema de pele, ó. Olha, aí eu começo a ter umas feridinhas, tal, eu vejo até a orelha, tudo. Não, eu tenho crise de pânico. Eu começo a ter crise de pânico, aí eu falo, peraí, a coisa começa a subir um calor, eu falo, não tá. Aí ligo pra terapeuta, tal, isso aqui é remédio. Aí acerta, acalma. Aí vou pro sítio, desconecto um pouco. Tal. É isso aí, a gente tem que se cuidar. A gente tem consciência, a gente não tem essa desculpa, a gente tem essa consciência, porque a gente trabalha com isso. A Isa fala muito isso também, né? Que ela também, a Isabela Camargo, fala disso, de que ela já teve 2 burnouts e que ela tá sempre de olho. Ela começa a ficar enjoada, ela fala que ela tem náusea e começa a ficar muito irritada. E aí ela fala, opa... eu começo a ter esse problema de pele que eu falei e começo a ter dificuldade para dormir. Então eu demoro mais para dormir e durmo menos, né? Encurto também o tempo. Aí eu falo, eu tô muito ansiosa, é melhor eu dar uma reduzida. E eu reduzo mesmo, porque eu sei que se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então, olha que interessante, nós estamos falando aqui de sintomas iniciais de que a vaca tá indo pro brejo, né? Eu falei do meu, você falou do seu, e eu contei da Isa, só contei não, porque ela fala isso em palestras, claro. e na internet abertamente. Agora... Esse, eu acho, né, Pri, que é um dos nossos principais papéis na internet, exatamente, né? Exatamente. Eu, a Priscila, a Isabela, graças a Deus temos carreiras consolidadas e tal, a gente está bem profissionalmente, a gente não precisaria estar fazendo esse trabalho na internet de conscientização, e a gente não precisaria, né? A gente estava bem onde estávamos. Há 2 anos eu não tinha nem o canal, nem Instagram, nada disso. Eu não tinha podcast, estava tudo bem. Pois é. Mas eu acho que o que nos move em comum, né? Eu acho que o que nos uniu é justamente essa vontade de alcançar o maior número de pessoas através da nossa mensagem. E a internet, eu acho que é um canal maravilhoso para isso. Então, YouTube, podcast, Instagram, e através disso vem curso, palestra, mentoria, vem uma série de coisas. Lives, né, Pri? E para que tudo isso? Para quê? Para que o maior número de pessoas consiga detectar precocemente os sinais de que a vaca está indo para o brejo. E evitar. E pedir ajuda. Isso mesmo. E evitar. Ó, eu vou parar aqui, vou pôr limite. O ideal seria que tivéssemos um nível de autocuidado. E autoconhecimento. Tamanho que a gente nem chegasse nesse ponto. Sim, com certeza. Né, de sintomas iniciais. Tá? Esse seria o ideal. Então eu fecho meu computador às 6 da tarde, tchau, desligo meu celular, ninguém fala comigo. Esse seria o ideal. Mas para quem ama o que faz, para quem é um profissional dedicado, perfeccionista, que se cobra, é muito, muito difícil, tá? Não que seja impossível, mas... É um trabalho diário para sempre. É um trabalho diário, é terapia de 30 anos, isso é conversa de papo de bar, e um dia a gente conversa sobre isso. Mas, como somos pobres mortais, seres humanos, amantes de Brené Brown, nós falhamos.
E nessas falhas, nós temos que nos cuidar de forma intensa, vigiando esses primeiros sintomas, para retornar de forma mais rápida É isso. ao nosso ponto de equilíbrio. Dependendo do momento que você percebe, não tem mais retorno. Não um retorno sozinho. Você vai precisar de todo esse aparato, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a informação é o nosso principal papel, meu, seu, da Isa e de todo mundo que tem falado sobre esse assunto. É a nossa maior obrigação com as pessoas. Eu acabo falando muito de direitos, que também é importante, informação sobre direitos, mas quando a pessoa busca informação sobre direitos, ela já percebeu que ela adoeceu. Sim. Infelizmente. Então... Mas eu também, no meu consultório, muitas vezes quem acontece, chega não é porque quer se cuidar melhor. Você fica tentando fazer com que as pessoas não cheguem a você, Sim, né? sim. Porque a gente sabe que não tem jeito, se você não cuidar, vai chegar. E aí, mas eu ainda me deparo com coisas assim, absurdas de gente que não tem conhecimento do mínimo de direito. Sim. Vou contar um caso Claro. pra você. Essa semana, Ana, eu atendi uma pessoa que trabalhava numa multinacional de tecnologia, numa função de coordenação da área de compras. E aí ela adoeceu, teve burnout, se afastou e tal. E se afastou do trabalho por 15 dias. Quando ela voltou, ela foi demitida. 15 dias, ela voltou, foi demitida. E quando ela foi demitida, ela, claro, estava com burnout. Ela pegou o dinheiro dela, gastou para se tratar e tal. Ela não sabia. Essa semana fazia 1 ano e 4 meses que ela está em tratamento. Não conseguiu trabalhar mais. E ela não sabia que tinha direito a se afastar pelo INSS, porque ela achou que por estar desempregada, ela não tinha direito. E aí eu digo para você, essa mulher, ela passou por diversas situações, médicos. Ela passou inclusive por advogado trabalhista que só tinha a visão trabalhista, tipo, do empregador, qual direito tem contra o empregador, mas não tinha a visão do previdenciarista também. Por isso que eu falo, quando eu falo, sou especialista em doença ocupacional, é porque eu atendo essas duas áreas, porque senão eu não estou atendendo. Sim. Senão eu não faço o meu trabalho. E esse sujeito, Ana, essa moça, na verdade, ela começou a passar por bastante dificuldade financeira, né? Acabou se desligando do marido, porque também aí acaba tendo uma série de complicações. A gente sabe que a burnout acaba levando a falta de libido, e tarará, acaba tendo problemas de isolamento social. E aí ela, quando ela veio me procurar, ela estava há 1 ano e 4 meses sem receber de nada, de lugar nenhum, sem dinheiro, assim, uma pessoa que ganhava 50 mil, entendeu? Não é uma pessoa que tinha nível mais ou menos de qualificação. Então, as pessoas não sabem dos seus direitos. Então, eu tenho que falar sobre os direitos, você tem que falar, você tem que tentar prevenir, falar sobre a prevenção, sobre qualidade de vida, sobre sintomas. A gente tem que falar. Quem sabe a gente vai conseguir. Quem sabe um dia, né, minha amiga? Quem sabe um dia. Ai, Pri, maravilhoso o nosso podcast. Que pena que a gente está chegando ao final. Mas foi incrível, foi incrível. Eu tenho certeza que o pessoal gostou demais, porque você sabe muito do que você faz, você é uma estudiosa, você é uma apaixonada e é um prazer enorme sempre conversar com você. Eu queria que você deixasse um recado final, os teus contatos, onde as pessoas te encontram. Bem, meu recado final é: informação é poder mesmo, e é óbvio, você já ouviu isso em todos os lugares, a gente ouve sempre, isso não é novo, não é novidade, mas se você tem uma informação para compartilhar, se você ouviu esse podcast, por exemplo, e se beneficiou dessas informações, se você conhece pessoas que podem se beneficiar por essas informações, tem que compartilhar, porque conhecimento não vale de nada se ele fica dentro de uma academia, se ele fica... não é para isso que a gente se desenvolve, na minha opinião, né? Então, é isso, eu quero pedir para que as pessoas divulguem o seu podcast, as informações que a gente para que possa chegar ao maior número de pessoas. Quero deixar aqui o contato do escritório.
que é 67996420399. Mas as pessoas podem me achar pelo Instagram, né? Que é o meu arroba é Pri Arraes, com 2 R's, AES, _ advogada. E tem também o canal do YouTube, que é Arraes e Centeno, que é o nome do escritório. A gente tem lá mais de 550 mil inscritos e mais de 900 vídeos sobre direitos. Então, direito previdenciário trabalhista tem lá. E a Pri atende online todo o país, né? Ela tá lá em Campo Grande, mas tem advogados no Brasil todo, e de onde você estiver, você pode se consultar com ela. Eu tenho mesmo cliente em todos os estados do país, todos. Eu tô acumulando a OAB, tô tirando uma... Olha o burnout, olha o burnout. Mas é que tem que ter a OAB do estado para advogar, então eu tô tirando todos. Minha amiga, eu queria te presentear com o meu livro, que fala sobre justamente os transtornos mentais pós-pandemia e agora como ficam nossas emoções após a pandemia. Eu espero que você goste, e foi escrito com muito amor, com muito carinho. Tá acabando já a primeira edição, de 1000 cópias, tô indo pra segunda. Ai, obrigada, Ana. Eu tô louca pra ler. Eu vou ler numa tacada só, daqui pra casa. No avião de volta. Obrigada por ter vindo de tão longe. Foi um prazer enorme, viu? E se você gostou desse vídeo, desse podcast, compartilha com o maior número de pessoas. E eu te espero na próxima semana. Obrigada pelo seu tempo.